Beleza, rapaziada? Joia? Ó, hoje é a segunda parte, tá? Essa aula é a segunda parte sobre o tema Teoria Sintética da Evolução. Na primeira parte, a gente estudou os mecanismos ou os fatores que aumentam a variabilidade genética entre os componentes de uma população. Vocês lembram? Mutações são responsáveis pela criação de novos alelos. Alelos são aquelas variantes de um gene, ok? E as recombinações, que envolvem lá a mistura do material genético entre os componentes de uma população. Quando a gente fala de mistura de material genético, vale a pena lembrar que estamos lidando com reprodução sexuada, fecundação. E durante a formação dos gametas já acontece ali modificação no repertório genético do indivíduo por um processo chamado de recombinação gênica por meio do crossing over ou permutação, beleza? Espero que vocês tenham entendido essa aula. Se vocês não entenderam, é só voltar na playlist e assistir novamente, tá? Aula sobre mutação e recombinações, ok? Esses dois fatores, eles aumentam o grau de variabilidade genética. Agora a gente vai estudar alguns fatores que diminuem o grau de variabilidade genética entre os componentes de uma população. Para explicar isso melhor para vocês, eu desenhei aqui na lousa uma população de besouros, tudo bem? E o que está aqui na lousa é o primeiro fator que reduz a variabilidade entre componentes de uma população. A gente vai chamar esse fator de deriva genética. Quais são os outros fatores, professor, que podem reduzir a variabilidade genética entre os componentes de uma população? As migrações. Vale lembrar que migrações são movimentos. Então, grupos populacionais saem de uma região para outra. Bom, quando a migração é de saída, a gente chama isso de emigração. Quando a migração é de chegada, a gente chama isso de imigração. Então a gente tem os emigrantes e os imigrantes, tudo bem? Os emigrantes vão levar genes para outra região e os imigrantes vão trazer genes de outra região, ok? Outra coisa que é importante lembrar é que a seleção também é um fator que reduz a variabilidade genética. Como assim, professor? A seleção, ela sempre opera no sentido de selecionar genes que são mais adequados para um determinado ambiente, que aumentem a capacidade adaptativa do seu portador. Então quer dizer que alguns genes vão ser selecionados, enquanto outros vão desaparecer com a morte dos seus portadores. Isso vai fazer com que, vai fazer o quê com o grau de variabilidade genética entre os componentes de uma população? Reduz. Então são três fatores que reduzem o grau de variabilidade genética entre os componentes de uma população. A deriva, que eu vou te explicar aqui na lousa, as migrações, que podem fazer com que genes saiam de uma população ou genes ruins cheguem numa população, emigração e imigração, e também as seleções, tá? São três tipos de seleções, tem uma aula sobre isso, tá? As seleções, elas selecionam alguns genes em detrimento de outros. Isso faz com que o repertório genético da população diminua, ok? Agora vamos entender de uma vez por todas o que é deriva genética ou deriva gênica, tá? Gente, deriva genética é a oscilação da frequência de alguns genes na população. Essa oscilação não tem nada a ver com seleção, tá? Tem a ver com fatores que acontecem, com eventos que acontecem no ambiente. Catástrofes, tá? Ação humana, como pesca predatória, caça predatória, modificações ambientais. Então, são fatores que não dependem da seleção para diminuir ou aumentar a frequência de genes dentro de uma população específica. Aí eu estou usando aqui, ó, a população de besouros, tá? O que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó, eu tenho duas áreas aqui, ó, uma área deserto e uma área de floresta. Uma área com pouca vegetação, uma área com muita vegetação. Então, num passado muito distante, uma população original de besouros, né, formada por diferentes componentes, resolveu migrar para essas áreas. Uma parte da população migrou para a área deserta, uma parte migrou para a área de floresta. Ao longo do curso do tempo, o que foi acontecendo? Genes alelos foram selecionados entre os componentes que migraram para a área deserta e genes alelos foram selecionados entre os componentes que migraram para a área de floresta. Isso fez com que ocorresse a fixação desses genes aí, ó, nos dois tipos de ambientes. Perceba que do lado de cá, ó, eu tenho uma frequência maior do gene alelo A, ok? E do lado de cá, na área de deserta, ou na área de deserto, eu tenho uma frequência maior do gene alelo Azinho, ok? Muito provavelmente esse gene alelo, ele traz algum tipo de característica para o indivíduo que é mais favorável nesse ambiente, e esse gene alelo azão traz algum tipo de característica, ou expressa algum fenótipo, que é mais favorável para esses indivíduos em área de floresta. E dá para ver pelas cores que eu usei, não é? Percebe que do lado de cá, os meus besouros, eles têm uma coloração mais escura, mais adaptada ao ambiente de deserto, muito provavelmente para que eles possam se esconder ali entre as rochas, né? Imitando a aparência de uma rocha ou mesmo a cor, ok? A gente chama isso de camuflagem, lembra? Quando a camuflagem envolve apenas imitar a cor do ambiente, a gente chama isso de homocromia. Dá uma olhada para você ver, os besouros verdes, eles provavelmente têm essa coloração porque algum gene foi selecionado para que a cor verde seja produzida no tegumento, fazendo que esses indivíduos fiquem camuflados
na vegetação verde, fugindo da vista dos predadores. O nome disso é camuflagem por homocromia, beleza? Agora eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, pessoal. Quando um grupo dessa população original migrou para cá, perceba o seguinte, ó, você vai ter mais genes azinho desse lado, ok? E do lado de cá você tem mais genes azão. Então a frequência desse gene azinho é maior em área de deserto e a frequência do gene azão ou azão é maior em área, faltou um A aqui, perdão gente, em área, comi um A aqui, ó, em área de floresta. Interessante, não é? Provavelmente é fruto de seleção. Mas aí eu quero que vocês prestem atenção. Esses indivíduos ainda são componentes de uma mesma população. Como assim? Se eu pegar um besouro aqui com uma coloração escura e colocar ele para cruzar com um besouro de coloração verde, muito provavelmente ele vai gerar descendentes férteis, porque eles ainda não se tornaram espécies distintas. Não houve ainda o processo de especiação. E é para isso que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal. Pode ser que aconteça o seguinte, pode ser que alguns desses besouros, eles realizem movimentos de migração periódicos ou não sabemos, deveríamos que analisar melhor. Mas esses movimentos de migração podem promover uma coisa que a gente chama de fluxo gênico. E esse fluxo gênico, pessoal, ele pode garantir uma mistura de genes entre os besouros florestais e os besouros de área de deserto. Então a gente pode chamar isso aqui de fluxo o quê? Gênico. E o fluxo gênico está ligado diretamente, gente, aos movimentos de saída e de chegada, tá? Agora tem que ficar claro uma coisa, viu? Se só houver saída, o que vai acontecer com a frequência dos genes desse lado aqui? Ela vai reduzir cada vez mais. Chega um momento que um determinado gene que a gente estiver analisando aqui desaparece porque os indivíduos estão só saindo, ok? Então o fluxo gênico ele pode reduzir a variabilidade genética entre um grupo populacional, tem que ficar ligado com isso. Uma outra coisa pode acontecer. Pode acontecer que os indivíduos que estão chegando, eles tragam algum gene deletério, algum gene ruim, que vai expressar uma proteína ruim, que vai gerar uma doença e vai afetar esses indivíduos. Então o fluxo gênico, ele pode sim causar a mistura de genes entre grupos populacionais que estão isolados, bem como ele pode reduzir a variabilidade genética entre os indivíduos que estão isolados. De que maneira? Ou saem indivíduos demais, levando genes, isso reduz a variabilidade genética, ou os indivíduos que estão chegando, chegam com algum gene deletério. Esse gene deletério, um gene ruim, ele vai trazer algum problema, vai gerar alguma doença entre os componentes da população, fazendo com que os indivíduos morram, e aí a variabilidade genética vai o quê? Diminuir. Todo mundo entendeu isso? A gente chama isso de fluxo o quê? Gênico. Agora, o que eu quero chamar a atenção, mais importante dessa lousa, é o seguinte. Quando se trata de deriva genética, que são as oscilações, ou o aumento ou a redução da frequência de um determinado gene, isso pode acontecer por dois motivos. Pode acontecer pelo efeito do fundador, ou pode acontecer pelo efeito do gargalo. O efeito do fundador funciona mais ou menos assim. Um pequeno grupo populacional, da população original, migra para uma área nova, para se estabelecer nessa nova área, para fundar uma nova população ali. Quando isso acontece, você concorda que os indivíduos que estão saindo, os indivíduos que estão saindo, eles não estão levando todo o repertório genético da população original. Eles estão levando apenas alguns genes. Então, apenas alguns genes vão fazer parte dos indivíduos que estão chegando nesse novo lugar, que estão fundando esse novo lugar. A gente chama isso de efeito do quê? Do fundador. Se esses indivíduos migraram para muito longe e ficam isolados por um tempo, fica difícil estabelecer o quê? Fluxo gênico. Se não tem como estabelecer fluxo gênico, você concorda que eles vão cruzar entre si? E cruzando entre si, o que vai acontecer? A frequência desses alelos que eles levaram consigo vai aumentar. Mas esses alelos, eles não são alelos múltiplos, eles não são alelos diversificados. O que eu quero que vocês entendam é que o repertório genético é reduzido. E esse repertório genético reduzido não é bom. Isso vai fazer com que os indivíduos que estão cruzando entre si não tenham um bom grau de variabilidade genética. E tem como piorar. Se dentre esses alelos que foram levados junto com os fundadores, tiver algum alelo deletério, algum alelo ligado a alguma doença específica, esses indivíduos vão passar esses alelos para os seus descendentes vão desenvolver doenças e vão acabar morrendo sem gerar descendentes. É o que acontece, por exemplo, em alguns casos de ocupação humana. Em alguns lugares do mundo, onde a ocupação humana aconteceu por colonização, os colonos, eles acabaram herdando os genes dos fundadores daquele lugar, e esses genes herdados eram genes ligados à manifestação de doenças. O que aconteceu? O
o grau de variabilidade genética foi reduzindo até que aquela população de indivíduos colonos ou ficou muito reduzida ou não conseguiu se estabelecer bem naquela região, acabou sendo extinta. Deu para entender? A gente chama isso de efeito do quê? Do fundador. É um negócio bem sério, tá? Algumas doenças genéticas, elas estão intimamente ligadas a essa questão de colonização, de fundação de uma nova população, e a gente chama isso de efeito fundador. Mas aqui na lousa, eu trouxe uma coisa diferente para vocês. Eu trouxe o efeito do gargalo. O que é o efeito do gargalo? Eu não paro de pensar nisso quando eu entro no avião. O efeito do gargalo é um efeito que reduz drasticamente a frequência de alguns alelos na população quando acontece algum acidente inesperado, alguma catástrofe ambiental, alguma coisa que não dê chance de defesa para os integrantes da população. Vamos imaginar o seguinte, aqui no meu exemplo eu tenho uma área deserta, com pouca vegetação, e aqui eu tenho área de floresta. Vamos imaginar que aconteceu um incêndio na área de floresta. Esse incêndio foi tão rápido, tão brusco, tão drástico, que ele acabou matando aqui os meus besouros sem chance de escape, sem que eles conseguissem correr para o lado onde não tem vegetação, para se proteger do fogo. Qual que é a consequência disso? Você concorda que esses alelos aqui vão ser removidos da população original? Se eles são removidos da população original, você concorda que a frequência do gene A vai cair muito? Enquanto aqui do lado que não aconteceu o incêndio, a frequência do gene Azinho vai aumentar muito, porque vai sobrar só o gene Azinho na população original. Como é que é o nome disso? Oscilação da quantidade ou da frequência dos alelos na população. Deriva o quê? Genética. Então, mais uma vez, imagina que essa área aqui de floresta incendiou. Como a área incendiou, os besouros que estavam na área de floresta, que pertencem à população original, acabaram sendo mortos por causa do acidente. E junto com a sua morte, os alelos foram o quê? Deletados da população. A frequência do alelo A, que era maior do lado de cá, reduziu bruscamente. Enquanto do lado de cá, os componentes que sobreviveram, a frequência vai só aumentar, porque eles vão começar a reproduzir entre si, aumentando a quantidade de alelos Azinho. Qual que é o efeito analítico disso? Vem cá. Redução da diversidade genética, no topo da lista. Eu tinha gene Azão, eu tinha gene Azinho, agora eu só tenho gene o quê? Azinho. Beleza? Outra coisa importante, é muito drástico em populações pequenas, como essa que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, dos besouros. Então, quando isso acontece em populações pequenas, isso é horrível. A redução da variabilidade genética é muito drástica, beleza? Isso aqui, gente, pode fixar aqui na população algum alelo ruim, algum alelo que não era manifestado, mas agora vai se manifestar porque você vai aumentar a frequência dele, ok? Outra coisa interessante, se existia algum gene alelo que tinha um valor adaptativo para a seleção natural, se ele foi destruído pelo efeito do gargalo, não tem como aparecer mais, a não ser que apareça uma nova mutação e surja uma coisa nova no futuro dessa população. Todo mundo entendeu? Então o que eu quero que vocês entendam sobre deriva genética é que existe uma oscilação na frequência dos genes entre os componentes de uma população. Isso pode reduzir bruscamente a variabilidade genética, como eu expliquei para vocês. E esse efeito da deriva genética ele é mais intenso em populações pequenas. Ele pode acontecer de duas formas. No fundador, quando um pequeno grupo populacional migra para uma região, esse pequeno grupo não tem todo o repertório genético. Então a variabilidade será baixa. Como eles vão cruzar entre si, não tem como eles aumentarem o grau de variabilidade genética. A não ser que seja estabelecido o fluxo quê? Gênico. Beleza? Outra coisa importante, o efeito do gargalo. O efeito do gargalo quer dizer que uma parcela da população será destruída por alguma catástrofe natural. Um incêndio, um tsunami, um meteoro, ou por interferência humana, caçada brusca, modificação ambiental para a construção de uma fazenda, de um condomínio. Isso vai reduzir o número de indivíduos da população e esses genes que estão sendo contabilizados, que pertencem a esses indivíduos, vão desaparecer da análise matemática. Acontece a redução da frequência de um tipo de gene e aumento da frequência de outro tipo de gene, reduzindo o grau de variabilidade genética. Tudo bem? Só mais uma vez, deriva genética, então, é o resultado do efeito do fundador ou do efeito do quê? Do gargalo. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula a gente vai falar mais coisas sobre evolução. Um abraço, tchau!